Aí, Desculpa. Isso. tranquilo. É, não tem como, então, eu começar essa live sem ir direto para o assunto aqui da nossa população sul-mato-grossense. Na semana passada, né, especificamente na quinta-feira, surgiu primeiramente um rumor ali de que seria possível vacinar toda a população do MS, né? E depois desse rumor evoluiu para pedidos formais, tanto pela COSEMES, que é o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde aqui do nosso estado, até todos os pedidos de agentes políticos, né, como o nosso governador Reinaldo Azambuja, e partindo aí para senhoras no Congresso Nacional, que eu vi que a senhora, juntamente com a senadora Soraya Tronic, visitou o Ministério da Educação para falar sobre as vacinas da Janssen, né? Que existem 3 milhões de doses a caminho do Brasil nesse momento, com prazo de validade para o dia 7 desse mês. E então surgiu esse pedido, né, esse apelo mesmo da população, apesar de ser o estado que mais vacinou até o presente momento, o estado de Mato Grosso do Sul vive um momento muito crítico da pandemia. Então, o pedido se justificaria por causa disso, mas eu queria que a senhora comentasse como foi essa visita ao Ministério, porque eu acredito que nem nenhum deputado, nem outro senador, além de você e da Soraya, né, foram até o Ministério, e como foi esse pedido para o ministro Queiroga, e principalmente explicar um pouquinho, dar mais informações de como funciona tudo isso, por que não é possível, os limites, os detalhes. Temos uma notícia boa e uma notícia ruim. Bom, a notícia boa, primeiro, chegam amanhã as 3 milhões de doses, a Janssen é dose única, então serão 3 milhões de brasileiros, e isso é extremamente positivo. Como nós sabíamos que o prazo de validade das vacinas estava chegando, até o final do mês elas vencem, e sabendo a capacidade de Mato Grosso do Sul em vacinar rapidamente, por uma questão de logística, de capacidade, de boa organização do governo do estado, através do secretário-geral da Resende e das prefeituras, todas elas, independentemente de partido, em função de estarmos no epicentro da pandemia. Hoje nós viramos quase o que aconteceu com o estado do Amazonas, né? O que aconteceu com a capital Manaus. Nós estamos aí no único estado do Brasil com superlotação nas UTIs. Nós não temos vaga, estamos mandando nossos queridos irmãos para outros estados. Nós falamos, chegou a oportunidade de pedirmos para que o Mato Grosso do Sul fosse totalmente vacinado, até como uma referência para o Brasil, comprovando quanta vacina realmente previne e salva vidas. Então eu liguei para o Nelsinho, que é o nosso coordenador, senador, que ligou para a Soraya, que ligou para mim. Então, assim, somos de partidos diferentes, mas muito unidos quando a causa obviamente, uma causa maior. E aí o Nelsinho, a Soraya disse, Simone, eu estou com uma audiência com o ministro às 11. Eu falei, vamos antecipar? Vamos. E aí deu tudo certo. Nós fomos imediatamente para lá, em meia hora já estávamos na sala do ministro. Qual é a notícia ruim? O ministro, a gente já sabia disso, mas não custava perguntar. E depois falo da boa. O ministro disse o seguinte, olha, essas 3 milhões de doses, senadores, já são pactuados pelo PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Então, o PNI, através dos secretários estaduais de saúde, é que decidem o rateio dessas vacinas. Ela é dividida proporcionalmente pelo tamanho, pela população de cada estado. Então, para nós, iria ser destinado, até anotei aqui, exatamente 38.400 doses. O que nós levamos de argumento, então? Já que não dá para dar os 3 milhões, nós já sabíamos disso, pegue o fundo de reserva, que há um fundo de reserva que fica na mão do ministro, no ministério, que é de 5%, então, portanto, eram de quase 200 mil doses, 170 mil doses, alguma coisa assim. E coloque essas vacinas no estado que mais está sofrendo hoje, que é Mato Grosso do Sul. Nós saímos de lá num compromisso do ministro de analisar essa informação. Esse foi um pedido expresso, inclusive, do secretário de saúde do estado de Mato Grosso também, do Sul, Geraldo Rezende. Qual a informação que nós temos, Lucas, agora não é oficial, deve estar para sair alguma coisa oficial, às vezes até saiu na imprensa, eu não estou sabendo, tá? De repente vocês podem dar também depois em primeira mão. É que houve uma sinalização positiva dos secretários de saúde concordando com o ministro e conosco, de usar esse fundo de reserva para Mato Grosso do Sul. Então, ao invés de recebermos 38 mil doses, nós receberíamos algo em torno de, está uma dúvida se é 150 mil ou 215 mil. Então, fica entre esse patamar. Mas mesmo se isso acontecer, Lucas, é muita vacina para Mato Grosso do Sul.
É muita, porque se nós tirarmos a população menor de 18 anos e aqueles que estão vacinados, isso aqui representa de cara pelo menos mais 15% de pessoas vacinadas. Então, é muita coisa. Nós estamos aí hoje trabalhando para efetivar em caráter oficial essa diferença de vacina. Muito bacana saber disso, principalmente pela informação aí, quase que em primeira mão, né? Em primeira mão. Iniciativa positiva aí do Ministério para essa reserva de contingência. E, senadora, eu sei que é atribuição do Executivo, né, mas a senhora conhece o processo de compra de vacinas e como que determina essa distribuição? É o Ministério quem determina quantos estados irão distribuir? A autonomia é do ministro? É de toda uma equipe? Como é que funciona especificamente essa parte? Ótimo, Lucas. De forma bem objetiva, não, o ministro não tem esse poder. Isso faz parte, primeiro, a distribuição, ela está sendo discutida com o Conselho Estadual de Secretários de Saúde, portanto, todos os secretários, com a equipe técnica do ministro, é que organizam o rateio. E eles mesmo podem, como fizeram no estado do Amazonas, acho que foi até por unanimidade, definir, olha, aquele estado está faltando oxigênio, está faltando kit de intubação, está faltando vacina. As pessoas já estão morrendo nas filas, então coloca um pouquinho mais para lá. Agora, quem define o critério de vacinação, isso é uma coisa, a distribuição, portanto, não é poder do ministro. Ele tem grande poder, obviamente, mas ele tem poder sobre o fundo de reserva. Agora, tem uma outra questão que é importante dentro da sua pergunta, que é quem vacina primeiro. Quem vacina? Por que está vacinando primeiro as pessoas de 60, de 70, de 80 e agora que está vindo? Isso faz parte do Plano Nacional de Imunização, em que a ciência é ouvida, os técnicos são ouvidos. Mas como tudo muda, assim, a ciência também muda, e esse vírus foi um vírus tão diferente de todo mais, que agora o próprio PNI já está reformulando a questão da idade. Como quem está sendo mais hospitalizado, quem está mais morrendo, são as pessoas de 50 a 60 anos, já estão pedindo para acelerar as doses dessas pessoas, para que a gente possa realmente conseguir desafogar os hospitais. Porque está comprovado que se tiver hospital, se tiver leito de UTI, nós temos uma condição de diminuir o número de mortes, porque as pessoas vão para o hospital, mas vão ter todo tipo de acesso, todo tipo de proteção médica capaz de salvar vidas. Então, é nesse sentido. Nós temos duas linhas aí. Quem organiza a distribuição das vacinas, dos kits, é o Conselho Estadual da Saúde, ouvido o Ministério, com a participação direta do Ministério, e quem diz quem vai tomar a vacina primeiro é o Plano Nacional de Imunização, que pode sim ser alterado até a pedido dos secretários municipais e secretários estaduais de saúde. Entendi perfeitamente, senadora. Muito obrigado por essa explicação, porque é uma dúvida que eu vi que muitas pessoas têm. Ah, mas quem que é o presidente? Tem gente que acha até mesmo que é o presidente. Não é? E fica uma questão bem complicada e complicada. Mas eu acredito que a senhora explicou com muita facilidade. Então, superado esse assunto da vacinação aqui no nosso estado, né, principalmente das doses da Janssen, eu sei também que o tempo é muito longo, eu vou para outra pauta da nossa live, que é a CPI, né, que é o assunto que está sendo mais comentado atualmente. E antes de introduzir o assunto, eu só queria uma explicação, né, de explicar mais ou menos o que é uma CPI. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela pode ser instaurada em qualquer uma das câmaras, né, e também nas outras esferas de poder. E ela tem, acho que o principal, o mais importante de se explicar é que ela somente investiga. A CPI não processa e nem julga ninguém. Ela investiga os fatos, um fato determinado, assim diz, né? E a partir desses fatos é elaborado um relatório final, uma conclusão de trabalhos, e esse relatório é enviado para o Ministério Público ou para a Advocacia Geral da União para que sejam tomadas as devidas providências. Então, acho que o primeiro ponto a se esclarecer para quem nos assiste principalmente sobre isso. Que muitas vezes as pessoas acham que dali haverá um julgamento e etc. E não é isso. Não é um tribunal de exceção, né? Bom, pontuar essa parte. E, senadora, sobre então a CPI da Covid, primeiramente o que eu queria te perguntar é sobre a posição do Senado em tudo isso, porque a gente sabe, infelizmente, que a CPI foi instaurada a partir de uma decisão do STF, né? Em que pese ali
os senadores já terem finalizado, já haviam tido assinado a instauração da CPI, o presidente do Senado, Pacheco, só instaurou a CPI após a decisão do STF. Eu queria primeiramente do Senado em tudo isso, porque eu acredito assim que o Senado como ente federativo e etc, né, fica numa posição muito delicada de ter sido forçado a instaurar uma CPI, apesar de ser uma resistência, né, que primeiramente tudo isso. Bom, primeiro deixa eu agradecer aqui que eu vi que a senadora Maria do Carmo está nos assistindo, mandando um abraço, que coisa boa. Muito bom saber que você tem seguidores pelo Nordeste, viu? Pelo Norte. Parabéns, viu, Lucas, pela sua influência, que você possa continuar levando a boa informação para todo o Brasil, que é isso tudo que nós precisamos para combater fake news, que nesse momento não ajuda em nada, nem de um lado nem do outro, né? Uns fazem fake news de um lado para defender uma tese, aí vem outros fazem fake news do outro lado defendendo outra tese. Que bom que você tenha seja um grande influenciador aí. Tá mandando a Maria do Carmo está mandando o senador um abraço para todos. Muito bom. Bom, você já facilitou meu caminho, ao explicar o que é uma CPI. Eu diria o que é diferente nessa CPI. Primeiro, a CPI normalmente investiga fatos passados. Aconteceram indícios, denúncias sobre o que quer que seja. O Senado, ou a Câmara dos Deputados, ou a Assembleia Legislativa, ou a Câmara de Vereadores, tem poder não só de fazer leis, mas também de fiscalizar e investigar. A CPI funciona quase como um inquérito policial. Ela junta documentos, ela ouve testemunhas, ela faz a cariação se alguém achar que está mentindo, ela pede quebra de sigilo para a justiça, quebra de sigilo fiscal, bancário, de mensagens, né? Obviamente que os investigados recorrem, a justiça decide. Então, ela apura, ela faz um relatório investigativo, ela conclui sobre indícios de responsabilidade de alguém e manda para o Ministério Público, passa esse bastão para o MP, e o MP vai analisar se abre denúncia contra A, B, C ou D, se arquiva em relação a outros. Então, o poder da caneta, o poder de decidir quem vai ser investigado na justiça é do Ministério Público. Nós fazemos o trabalho, recheamos o trabalho, aquilo é aprovado e vai para o Ministério Público, depois para o Judiciário. A CPI ela tem duas consequências. Ela tem a consequência jurídica, que é essa que eu disse do Ministério Público, mas ela pode também ter uma consequência política. Você tem não só o desgaste das autoridades envolvidas, do governador, do prefeito, do presidente, do ministro, de quem quer que seja. E se ali houver indícios de crime de responsabilidade, também se discute a possibilidade de tirar do poder aquela pessoa. Bom, essa CPI, o que ela tem de diferente? E por isso que ela não vai acabar em pizza, porque ela já está dando resultado. Ela, além de investigar fatos passados, esses fatos, eles continuam. A pandemia continua, nós continuamos perdendo vidas. A pergunta é, por omissão? Por negligência, por culpa, por negacionismo. Então, enquanto a pandemia persiste, a CPI está tendo a capacidade também de ajudar, de alguma forma, o país e as autoridades a encontrar o caminho certo, agilizando a vacinação e tudo mais. Então, a CPI já está dando frutos nesse sentido. Além do que, a CPI também do processo na área criminal e na área civil, que é a responsabilidade, como eu disse, do judiciário, ela tem a capacidade, pelos amplos poderes que tem, de já, vamos dizer assim, mastigar o processo. Então, tudo fica mais fácil. E ela teve uma coisa interessante, eu acho que foi a CPI mais importante da história dos 190 anos de existência do Senado Federal, que o Senado Federal tem quase 200 anos, porque ela trouxe a juventude para participar. Eu percebo que os jovens hoje, através do YouTube, através do Instagram, através das redes sociais, o jovem está acompanhando a CPI. Então, acho que um grande ponto positivo é que ela está fazendo os jovens começarem a querer se interessar novamente por política num momento tão conturbado. E, por fim, Lucas, eu acho que é importante dizer, CPI não investiga só corrupção, quando eu digo só entre aspas, porque corrupção é uma coisa muito séria, né? Ela investiga também negligência, imprudência, omissão das autoridades públicas. E as duas coisas estão sendo feitas, não só em relação ao governo federal, mas também em relação aos governos estaduais e em relação aos governos municipais. Por fim, se a gente descobrir alguma coisa muito grave em relação a algum governador, algum prefeito, nós também podemos pegar esses documentos, encaminhar para as câmaras de vereadores e para as assembleias legislativas para que elas possam investigar.
Perfeito. Senadora, só gostaria de saber mesmo, e insistindo na pergunta, sobre a posição do Pacheco em tudo isso, né? Na instauração. Sim. Ah, sim. Sim, desculpa, Lucas, verdade. Aqui só mandar um abraço para o Moretti, que é de Três Lagoas, e está mandando aqui um oi. Amanhã minha cidade, hoje é dia 14, então amanhã minha cidade também está fazendo aniversário, a cidade em que nasci. Mas, enfim, realmente é uma casa política. CPI é um instrumento político, o mais sério de todos. A gente pode convocar autoridades numa comissão, a gente pode aprovar requerimentos requisitando documentos, e a CPI é o instrumento mais grave que nós temos. Mas a CPI basta ter o mínimo de 1/3 de assinaturas, que pela Constituição ela é um direito das minorias. Ela não é um ato discricionário, onde eu, como presidente do Senado, ou como presidente de uma comissão, ou como prefeito, enfim, não é um ato onde eu falo, vou assinar ou não, vou fazer ou não. É um ato, é um ato vinculado, tendo os elementos, tendo o número de assinaturas, que é 1/3, tendo o fato determinado, como teve no caso específico de Manaus, do Amazonas e do Brasil, de indícios, o presidente da casa, seja da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa ou mesmo do Congresso Nacional, é obrigado a instalar. Infelizmente, isso foi ficando na gaveta, né? Foi tomando novos rumos, a seriedade. A gente achava que tinha passado a onda da pandemia, ela não passou. E essas minorias tiveram que recorrer ao Poder Judiciário, que de forma categórica, a meu ver, correta, decidiu. A CPI é um direito das minorias. Se nós quisermos acabar com esse direito, tem que mudar a Constituição Federal. Mas a gente não pode não instalar. E é um dado interessante também, eu acho que é uma novidade que ninguém fala isso. Desculpa que a minha área é direito público, eu acabo falando demais, né, Lucas? Mas tem um dado interessante sobre essa CPI que difere das demais. Eu já vi de tudo. Eu já fui deputada estadual também. As CPIs, embora sejam direito das minorias, na realidade, quem comanda a CPI são as maiorias. Porque na hora de você compor quem é que vai participar, o senador, o deputado, o vereador, são os partidos que, através dos seus blocos, pela proporcionalidade, indicam. Essa CPI, o que tem de diferente é que a indicação dos partidos, ela fez com que os 11 membros, na sua maioria, fossem de oposição ou senadores independentes. Propositadamente ou não, eu não sei. Então, ela continuou sendo um direito da maioria, só que a maioria aí não é a maioria governista. Então, essa é uma CPI que acabou ficando com um número maior de senadores da oposição e senadores independentes pela indicação dos senadores, mas não foi a minoria que indicou, foram as maiorias, os partidos maiores, de bancadas maiores que indicaram, e indicaram mais senadores independentes da oposição. Entendi. Senadora, uma pergunta fora aqui do roteiro mesmo, mas quando da instauração dessa CPI, o Senado e os senadores ali nos bastidores imaginavam a proporção que essa CPI tomaria? Ou no começo foi uma coisa meio assim, não vai dar em nada, vamos fazer assim, num sentido muito popular que eu estou dizendo, tá? Mas os senadores e o Senado como um todo sabiam da importância que essa CPI tomaria ao longo do tempo, como inquirição de ministros e de testemunhas, etc. Ou foi uma coisa que foi evoluindo a partir das investigações? Não, ninguém imaginava o tamanho dessa CPI, tanto que nós tivemos que fazer um corte. A gente não dá conta de tudo. Então, tudo que envolver denúncias de prefeitos, a tendência é mandar para as câmaras de vereadores, nós vamos ficar fiscalizando a corrupção dentro dos governos estaduais e, obviamente, alguma negligência do governo federal. Então, assim, estamos começando pelo estado do Amazonas, vamos ser muito firmes amanhã com o secretário estadual de saúde, afinal, houve corrupção no estado do Amazonas para chegarmos a ter bebês recém-nascidos sendo transferidos para outros estados, que estavam na UTI, não tinham oxigênio na neonatal para salvar a vida dessas pessoas. Depois vamos passar para o estado na quarta-feira do Rio de Janeiro, onde há indícios graves de corrupção também, e em outros estados que possam aparecer. A CPI não consegue abraçar tudo, nós tivemos que fazer esses cortes, mas essas denúncias vão ser levadas adiante. E lá nós temos equipe para isso, nós temos senadores, nós temos técnicos, nós podemos, é um dado interessante, requisitar autoridades da Polícia Federal, nós podemos requisitar autoridades do Tribunal de Contas, nós podemos buscar o auxílio
técnico, porque isso é muito importante. Essa CPI, ela vai ter elementos probatórios de forma técnica, não de forma política. Não é porque eu quero condenar o ministro da Saúde ou eu quero pôr na cadeia o governador tal ou qual. Ali nós vamos estar com os elementos de acordo com um embasamento jurídico e técnico, e esses embasamentos irão para o Ministério Público. Acho eu, viu, Lucas, que vamos descobrir muita corrupção de alguns estados, outros talvez não, e vamos provavelmente agora entrar numa linha também em relação ao governo federal de materialidade de algum tipo de crime de tráfico de influência e advocacia administrativa também em relação ao governo federal. Então, assim, eu não estou falando da figura do presidente da República, eu estou falando do andar de baixo, mas há indícios tanto por parte de governadores, que já vimos o Witzel, que foi corretamente expurgado da política pública brasileira, porque ali foi um escândalo absurdo, ainda mais vindo de um juiz, a gente não esperava isso, né? Agora a justiça que vai dizer, mas a gente percebe que em alguns estados houve sim desvio de recursos federais e que vão ser investigados, e também dentro do governo federal, se houve algum lobby em relação à compra de alguns equipamentos, de alguns medicamentos, do própria falta do kit intubação. Então, esse é o novo olhar da CPI agora. Feita a análise federal, agora estamos focados em alguns estados da Federação Brasileira. Pois é, e assim, é aterrorizante a gente saber da existência até de um gabinete paralelo, né, que esteve aconselhando aí talvez o executivo em algumas medidas na pandemia. E aproveitando então que a senhora citou o Amazonas principalmente, o que você acha desses habeas corpus que estão sendo intentados lá no STF para evitar o comparecimento, como o governador, né, do Amazonas o fez, como o ministro Pazuello, que apesar de não ter evitado o seu comparecimento, conseguiu que não se autoincriminasse, claro. Mas o que você acha de tudo isso? Eu, na minha opinião, e aqui, eu acho vergonhoso até que um ministro de Estado tenha que recorrer ao STF para evitar algum tipo de coisa, né? Aquela história, quem não deve, não tem. Então, do STF. O que a senhora acha sobre tudo isso? Bom, você já tirou as palavras da minha boca, né? Veja, nós estamos falando de autoridades públicas que têm o dever, porque foram eleitos para isso, de dizer a verdade, né? De ter a coragem. Eu sou uma pessoa muito corajosa. Eu sei que tem muita gente que não gosta de mim, não tem problema nenhum. Mas se é uma coisa que as pessoas vão saber, que eu falo aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso. É importante isso, né? Então, você veja, primeiro deixa eu justificar a decisão do Supremo. Eu não acho que a decisão do Supremo esteja errada. Sei que muita gente não vai gostar do que eu falo, mas é a lei. Da mesma forma como a gente, por exemplo, não pode convocar o presidente da República para ir para uma CPI, porque a Constituição não permite isso. Eu gostaria muito de ver o presidente da República na CPI falando, se defendendo, ou mesmo falando, né, do Brasil. Mas eu não tenho esse poder como senadora, a CPI não tem esse poder, porque a Constituição não permite. Nós somos escravos da Constituição Federal. Se a gente quiser, para o futuro, a gente pode até pensar em mudar a Constituição Federal, mas a Constituição Federal não nos permite convocar presidente da República e nem convocar governadores dos estados. E o Supremo já deu essa decisão diversas vezes lá atrás por jurisprudência. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é você, ao convocar essas pessoas poderiam ter falado, não, eu vou como convidado, me convidem e eu vou estar lá. E o governador do estado, mesmo o ministro de estado, e o ministro de estado, ele pode ser convocado, tanto que ele foi convocado. O que ele fez, e você disse corretamente, foi tentar, ele entrou com habeas corpus, com medo de ser preso. Primeiro, nós não íamos prender ministro de estado, né? Ele não precisava daquilo. Nós sabemos que porque ele é acusado, indiciado no processo, como acusado, ele não vai como testemunha, ele tem o direito de ficar calado naquilo que possa incriminá-lo. Ninguém é obrigado a dizer algo que incrimine a si próprio. Isso é a regra básica do direito, está na Constituição, é a regra básica do processo penal. Mas o fato dele ter ido com habeas corpus, um general, né, eu acho que mancha um pouco a história que a gente tem, eu pelo menos tenho tanta
Eu tenho assim, eu tenho tanta admiração pelas Forças Armadas brasileiras, né? É uma instituição tão séria. Nós, no nosso estado mesmo, nós temos a base aérea aí que nos socorre sempre, no Pantanal, na fronteira. Nós temos o Exército e eu fui prefeita, né? O Exército ajuda com projetos sociais. Tem um projeto muito lindo com as nossas crianças social. Nós temos a Marinha em Corumbá, em Ladário. Então, enfim, aí vem um general com medo de uma CPI, entra com habeas corpus. É tão triste de ver isso, assim. É tão triste ver que no Brasil as instituições estão perdendo a liturgia, né? A credibilidade. Não é à toa que um juiz, né? Ele tem que ter um afastamento no processo das partes, dos advogados, ele tem a toga, não é porque ele é melhor que ninguém, é que aquilo representa a justiça. E a gente vê as Forças Armadas perdendo essa, né, essa credibilidade nesse aspecto. Então, é lamentável, mas isso não atrapalha e não vai atrapalhar o processo investigativo da CPI, doa quem doer, puna-se a quem tiver que punir. Se for prefeito, se for governador, se for ministro de Estado, essas 500 mil famílias merecem uma resposta. Eu estava dando uma entrevista agora na Globo News, por isso que eu atrasei um pouquinho, já aproveito para pedir novamente desculpa, Lucas, mas eu me lembrei de uma música que está circulando, viralizando na internet, que tem muito a ver com a minha história. Eu tenho um pai que era político, né, que faleceu já há um tempo, e eu quase não tinha contato com ele. E o pouco contato que eu tinha era na mesa do almoço. Nas poucas vezes que nós almoçávamos juntos, era um almoço, mesmo durante a semana, de pelo menos 1 hora, das poucas vezes que almoçávamos. E eram verdadeiras aulas que ele nos dava, de valores, de vida, de ética. E essa música, né, naquela mesa tá faltando ele, que está hoje nas redes sociais, a gente recebe pelo WhatsApp, ela tem muito a ver com a triste realidade de 500 mil famílias, né? Naquela mesa está faltando ele, está faltando ela, está faltando um filho, está faltando um pai, está faltando um tio, está faltando um avô, uma avó. Essas pessoas merecem uma resposta. Por isso que eu acredito muito na seriedade da CPI, que a gente vai assim de forma muito isenta. Eu estou preparada para qualquer coisa, para absolver, para condenar, para ajudar no que for preciso, desde que seja a verdade que seja apurada. Aproveitando que a senhora mencionou o seu pai, né, o Rames Tebet, para quem não conhece, o meu pai é um grande admirador do seu pai. Ele me conta toda vez que o melhor discurso da vida dele, que ele assistiu, foi o proferido pelo seu pai em uma ocasião política. Então, só para conseguir isso, já que a senadora abriu esse espaço. Mas, então, como a gente havia estava dizendo de habeas corpus, etc., o próprio senador Omar Aziz também teve uma posição, falou que não ia prender ninguém, então acho que não é mesmo necessário, porque eu acredito que na visão do senador ele não quer tornar a CPI um espetáculo midiático, né? Ele não quer que seja, enfim, esse tipo de alvoroço que causa na CPI. Então, eu também acredito que talvez um pouco as instituições brasileiras, como a senadora disse, fiquem um pouco falta descrédito mesmo, né? Mas, então, partindo para outro assunto, para outra pergunta que eu separei, antes a senadora comentou sobre, quando a gente estava falando da instauração, da participação, né, desses partidos, e daí eu preciso falar sobre a participação das mulheres, sobre a bancada feminina. Apesar da nossa conversa, da pauta de gênero, eu acredito que o gênero se encaixa com a conversa. Então, acho sempre muito importante a gente falar sobre isso e debater, e principalmente sobre as minorias, né? A gente sabe que as mulheres enfrentam todos os dias o machismo, enfim, que está enraizado mesmo na nossa sociedade, e no Senado não é diferente, né? Então, como foi, primeiramente, obter essa voz na CPI, como a senadora já disse em diversos jornais que saíram na mídia, né? A senadora dizia que as mulheres não têm vez na CPI, mas elas conquistaram a sua voz. Então, explica para a gente como foi tudo isso e essa luta mesmo pela resistência em participar e estarem lá, mesmo não tendo voz ativa, assim por dizer, né? Mesmo não tendo vez, perdão. Eu acho que nada é por acaso, né, Lucas? Eu acho que a mulher está acostumada, as meninas que estão nos assistindo, né, aí, acostumadas com as dificuldades. Simone de Beauvoir sempre tinha uma frase que dizia, e eu demorei um pouco até para entender isso, foi quando eu comecei lá na minha juventude, já entrando para a vida adulta, a sofrer alguns tipos de dificuldades que eu entendi o que ela quis dizer. Ela diz o seguinte: a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher, porque a gente percebe as dificuldades ao longo da vida e a gente tem que enfrentar.
Ou a gente tem coragem, bater no peito e falar, deixa comigo, apesar de toda a nossa sensibilidade, nós somos mais sensíveis, nós choramos mais facilmente, nós somos mais coração do que razão e não temos que dar satisfação por conta disso. É o jeito que Deus nos criou e eu agradeço a Deus todos os dias por me fazer sensível, né? Por ter capacidade de me indignar todos os dias. É isso que nós não podemos perder, você que é jovem, né? Independente de ser homem, ser mulher, não percam, vocês não percam a capacidade de se indignar, porque o dia que vocês perderem a capacidade de se indignar, vocês estão sendo cúmplices e aceitando tudo que está aí, né? Então a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. E na política não é diferente. Você veja, você mesmo falou, nós somos minoria na política, sendo maioria da população brasileira. E não é que nós somos minoria, assim, somos 30% de mulheres, que é o nosso ideal. Nós não queremos 50%, nós queremos 30%. Nós somos 15% da política no Brasil, na Câmara, nas assembleias, nas prefeituras e tudo mais. Quando aconteceu a CPI, quem indicam são os líderes. E nós vimos que dos 11, todos homens. Dos suplentes, dos 8, todos homens. Ou seja, nós íamos ter direito a ter a primeira voz feminina representando a maioria da população brasileira numa CPI que fala de vida e de morte, depois que 20 homens falarem, e assim mesmo a gente tinha que entrar numa lista comum de 60. Então nós tínhamos que correr lá para se inscrever. Nós podíamos ser a 30ª a falar. Então nós pedimos pelo menos que nós pudéssemos ter uma voz feminina na lista de titulares apenas para falar, e uma voz feminina na lista de suplentes para poder falar. Nós não vamos votar requerimento, nós não vamos votar relatório, nós não podemos convocar ninguém e tudo mais. E mesmo assim, Lucas, nós fomos incompreendidas. Por quê? Porque há uma intolerância, há uma falta de paciência no ouvir a mulher na política, ao ponto de faltando quase um mês, já tendo quase um mês de CPI, chegou um senador, caiu de paraquedas, e ele disse o seguinte, questão de ordem, senhor presidente, eu não aceito porque a senadora tal esteja participando, até porque ela é da oposição, era uma que estava falando naquele dia. Como ela fala muito, ela é muito atuante na CPI, ela vai sempre a Brasília, né? Ele veio... E depois eu tive que, como líder da bancada, falar, peraí, senador, ela não vai ter direito a voto, ela não vai mudar relatório, ela não vai convocar ninguém. Apenas a semana é dela, de fazendo um rodízio, nós fazemos um rodízio de poder falar. Aí ele entendeu, aí ele tirou a questão de ordem dele. Até a questão de ordem dele foi um absurdo. Ele faltava, já tinha 20 dias de comissão, ele estava achando que a bancada feminina tinha indicado uma senadora de oposição para estar lá. Não. Por exemplo, a senadora Soraya, do nosso estado, ela é do governo, ela fala, eu sou independente. Ora eu aplaudo o governo, ora eu critico o governo, dependendo daquilo que for colocado, somente se feriu de interesse de Mato Grosso do Sul. Então, é nesse sentido que começa, eu dei esse exemplo simples para mostrar a dificuldade que é fazer política hoje no país, mas eu quero dizer que eu vejo uma brisa de mudança soprando muito forte a favor da mulher. Não foi à toa que isso foi escancarado. Eu não imaginava que fosse dar a repercussão que teve. Eu acabei de sair da Globo News e estava falando sobre isso. Todos eles, tinham 4 entrevistadores, estavam eu e Soraya falando da participação da mulher na CPI e na política. Então eu vejo sim que hoje homens e mulheres de bem entendem a necessidade da mulher fazer política no Brasil. Isso é muito bom. E sobre a cota feminina, a senhora é a favor, acredito, né, na política? Até o momento da gente alcançar pelo menos 30% de mulheres, porque na relação dos países democráticos, nos quase 200 países pesquisados, e a gente não tem muito mais partido do que isso, nós estamos um dos últimos países do mundo, perdemos para a Bolívia, para o Paraguai, para o Chile, para o Peru, para todos os países da América Latina. Nós somos um dos piores países do mundo em representatividade de mulher. Nós temos 15%. Então, garantir que pelo menos 30% de mulheres sejam candidatas, né, é o mínimo. É para que pelo menos nós tenhamos visibilidade. E nós tivemos que ir para a justiça também, porque o Congresso não aprovou, e foi a justiça que nos deu direito a ter o mesmo tempo de rádio, o mesmo tempo de televisão e mesma ajuda de fundo partidário. Porque aquela história, mulher não vota em mulher, homem não vota em mulher, mulher não gosta de fazer política, não é verdade. Faltava para nós
visibilidade. Vou dar um único exemplo, Lucas, só um. Na última eleição, na Câmara de Deputados Federais, a primeira eleição para a Câmara Federal de Deputadas Federais e deputados estaduais, em que nós tivemos paridade de armas, ou seja, a mesma igualdade, quer dizer, 30% do tempo de rádio, 30% do tempo de televisão na campanha eleitoral e 30% do fundo partidário para fazermos campanha, nós aumentamos em quase 50% o número de deputadas federais. São 516 cadeiras, né, no Congresso, na Câmara dos Deputados. Nós tínhamos algo em torno de 55 mulheres, portanto, menos de 10%, e nós passamos para 74, salvo engano. Então, houve um aumento de 45% no número de mulheres eleitas. Por quê? Porque tivemos as mesmas regras valendo para todas nós. E para quem nos assiste e não sabe, o Senado Federal é composto por 81 senadores, e desses apenas 12 são mulheres, né, senadora? Então, a gente exatamente. Do próprio Senado Federal. Realmente a participação da mulher na política é baixa, mas assim como a senhora disse, eu também acredito numa evolução e uma mudança, já que a gente tem evoluído tanto como sociedade e buscando entender mais sobre essas minorias. A próxima pergunta é, fugindo ali da CPI, mas seria sobre a mesma pauta, sobre a questão de gênero no Senado Federal como um todo. Como é ser senadora da República em meio a tantos homens? Não só conquistando espaço em CPI, etc., mas no dia a dia mesmo ali do Senado, nas votações, como é que é? Conta um pouquinho para a gente como é viver tudo isso como mulher política. Bom, eu posso falar que a minha vida política começou no Legislativo. Foi na Assembleia Legislativa, fiquei só 2 anos, porque depois eu virei prefeita de Três Lagoas. E tá agora no final do meu mandato no Legislativo, no Senado. Então, eu participei de 2 poderes legislativos em 2 esferas diferentes. Não muda muita coisa, mas com o tempo, muita coisa mudou. Como eu disse, há uma brisa soprando a nosso favor de mudança, né? Começa assim, Lucas. Nossa, ela sabe falar. Sabe, não é uma coisa assim gritada aos 4 cantos, mas até uma perplexidade. Eu vejo senadora, às vezes, assim, meio que de boca aberta, quando uma senadora faz um bom argumento, defende uma boa tese. A gente tem um lado muito bom que a gente tem que agradecer a todos os senadores, deputados e homens públicos do país. Hoje é quase unanimidade a nossa pauta do combate à violência contra a mulher. Toda vez que a gente tem um projeto relacionado ao combate à violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha é a 2ª melhor lei do mundo relacionada a isso. Então, nós temos a 2ª melhor lei do mundo na prevenção, na assistência e no combate. O problema é que é cultural, o problema é que a gente não consegue colocar, né, esses bandidos na cadeia como gostaríamos, com a rapidez que gostaríamos. Mas quando fala do combate à violência contra a mulher, é unanimidade. Isso a gente só tem a agradecer, todos, vereadores, deputados, prefeitos, governadores, todos. Né? O presidente da República sancionou uma lei nossa recentemente, muito importante, que é o stalking, que é a perseguição obsessiva nas redes sociais e mesmo no presencial, de meninas, de jovens, de mulheres. Às vezes eles vão no desespero armado com uma arma branca ou com um revólver e acaba cometendo crime de feminicídio. Mas, sempre tem um mas na nossa luta, né? Mas quando o assunto é empoderamento da mulher, a coisa muda. E quando eu falo de empoderamento da mulher, eu vou dar um exemplo típico, que todo mundo que está me ouvindo, de alguma forma, as mulheres que estão me ouvindo, de alguma forma já se identificam com isso. Há 10 anos, a gente tenta aprovar no Senado um projeto que iguala o salário de homens e mulheres na iniciativa privada. No comércio, na indústria, na atividade qualquer, uma mulher, na mesma função que o homem, com a mesma competência que o homem, chega a receber 25% menos salário que o homem. Isso na iniciativa privada. Então, não é no poder público, que lá é fixo o salário. Nós levamos 10 anos para aprovar agora esse projeto. Esse projeto tinha que ir para a Câmara para fazer uma alteração. Nós fizemos um acordo para que não fosse para a Câmara. Foi para o presidente da República sancionar, porque já tinha passado na Câmara, é de um deputado federal de Mato Grosso de Dourados, Marçal Filho, esse projeto. Agora ele é deputado estadual.
Esse projeto foi para sancionar, combinado com a Câmara, que a gente ia fazer pequenas mudanças, mas que não haveria necessidade de voltar para a Câmara. Chegou na presidência do Senado, chegou na presidência da República, eles organizaram. Ah, não teve mudança, tem que voltar o projeto para o Congresso. Então, é isso. Ser política, ser mulher na política hoje é ter que empurrar a porta, né? É ter que falar mais alto, é ter que se impor, ter que ter coragem. E a gente faz isso com o maior prazer, que a gente sabe que a causa é justa, a gente sabe que a gente está aí para isso mesmo, que a gente consegue aliar a força e a coragem da mulher com a sensibilidade que Deus, do coração que Deus nos deu, né? Uma sensibilidade de mãe, que é algo assim que move montanhas e que nos faz persistir, doa quem doer. A gente acha força, a gente não sabe de onde, porque a gente sabe que a gente representa a dor da mulher mais simples, né? Assim, a cara mais pobre do Brasil, Lucas, a cara mais pobre do Brasil é a cara de uma mulher negra nordestina. Essa é a cara mais pobre do Brasil. Não preciso dizer mais nada, né? Estou falando Infelizmente, muito, Lucas? Me não. corta, tá? Eu falo E demais. a senadora representa o papel muito bem das mulheres aí no Senado. Como eu sempre disse, eu sempre fui um grande admirador, então eu imagino que para as mulheres devem ser ter uma mulher tão forte, tão guerreira e que se posiciona muito bem dentro do Senado Federal. Eu há pouco havia visto a sua, acho que acredito que foi na semana passada, né? Uma das suas falas na CPI que dizia que estava muito difícil já separar o emocional do ofício, né? Que você sempre tentou trazer uma neutralidade ali, uma imparcialidade, mas estava muito difícil naquele momento separar as coisas como mulher, como cristã, como política mesmo. Então, acredito que é bem por aí mesmo. E a senadora, como repetindo novamente, desempenha um papel político muito bem, tanto para as mulheres quanto para o nosso estado aqui de Mato Grosso do Sul. Falando sobre CPI, voltando novamente, um outro assunto que eu queria te perguntar é, apesar de ser uma das pautas da CPI, como é ter que discutir medicação precoce, sem comprovação científica, como é ter ainda, depois de quase um ano e meio de CPI, a gente está falando de cloroquina e de medicamentos que não têm qualquer comprovação científica. Na semana passada, a Natália Pastermark deu uma aula sobre o assunto, né? Ela é indignada mesmo, ela trouxe esse desabafo mesmo lá para a CPI, que ela não acreditava que o Brasil ainda estivesse discutindo esse tipo de assunto. Apesar de ser uma das pautas que motivou a instauração da CPI, eu acredito que é um assunto totalmente superado. Mas qual que é a visão da senadora nesse sentido? Bom, Lucas, eu acho até nisso, né? Infelizmente, se politizou um assunto. Se politizou até vacina. Tem gente que não quer tomar vacina. E se politizou o uso de remédios ineficazes. Mas aí eu acho que cabe uma preliminar, a gente fazer uma diferença entre tratamento precoce, né, e cuidados preventivos, né? Porque as pessoas chegam para mim e falam assim, mas como, senadora? O meu médico mandou tomar zinco, tomar vitamina C, tomar vitamina D, tomar sol. Isso é outra coisa, isso eu também faço. Porque como o vírus ele atinge a nossa imunidade tem que estar boa. Se ela estiver boa, fica mais difícil a gente ficar com casos mais graves de vitamina. Então, desde que começou essa pandemia, eu que sou muito branca, eu vou para lá para a sacada, quando tem um solzinho do meu apartamento, tomo um sol, coloco a perna para fora, assim, para poder tomar. Tomo vitamina C através do suco de limão, né? Ou mesmo se o médico indicar a vitamina D, por outras razões, porque eu fortaleço a minha imunidade. Isso é uma coisa. Agora, eu introduzi um medicamento que tem um monte de efeito colateral, que pode me causar um mal, sem procurar um médico, o médico orientar, olha, não é assim, não é para isso, é outra história. Então, eu acho que a gente tem que sempre despolitizar. Né? Primeiro, vacina é a única forma de prevenir ainda. Então, quando chegar a vacina, quem está nos ouvindo, eu sei que sabe disso, mas vacina no braço. Eu já tomei a minha, porque Campo Grande abriu para 51 anos de idade, fui lá e tomei. Né? Mas qualquer outro medicamento, vá buscar o médico. O médico vai te orientar, falar o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Os primeiros sintomas é outra história. Nos primeiros sintomas, corra no médico, se precisar, vá para o hospital, faça todo o tratamento. Então, essa politização
não serviu para nada, só divide ainda mais os brasileiros. Eu tenho grande dificuldade na fazer política hoje, Lucas, porque assim, eu sempre consigo ver lados bons da história, né? Eu sou senador independente, então, hora eu estou aprovando, hora eu estou rejeitando alguma coisa. E isso me deixa muito triste quando eu vejo o Brasil tão polarizado. Irmãos, parentes, amigos, deixando de se falar porque um pertence à ideologia tal, outro pertence à ideologia qual, né? Eu acho que está na hora da gente se unir, assim que acabar essa pandemia, que nós possamos sair mais fortalecidos. Estou vendo aqui muito hashtag vacina sim, é isso mesmo. É a única coisa capaz de salvar, né, os brasileiros. E a economia, a gente não pode esquecer disso. Nós estamos com uma grande desigualdade social, nós nunca tivemos 16% da classe média brasileira na pandemia foi para a classe D, para a pobreza, 16%. Né? Isso é muito grave. Então, a economia não pode ser deixada de lado. É preciso a gente cuidar da economia. Mas a única coisa que vai fazer com que a gente volte a ter a normalidade, a geração de emprego e renda, é a vacina. Então, a gente tem que correr com vacinação para depois abrir tudo e a gente poder aí respirar normalmente e salvar novamente resgatar novamente aquelas pessoas que foram para a linha da pobreza. Com certeza. E fazendo um agradecimento público aqui como sul-mato-grossense e também como cidadão brasileiro mesmo. Eu vi a sua crítica, né, à portaria ali do Ministério da Saúde que queria desobrigar o uso de máscara, né? Então, assim, foi muito bem pontuado, portaria nenhuma está acima de lei, como a senhora disse, e eu agradeço mesmo por esse posicionamento tão firme e tão eficaz ali, que trouxe não só esclarecimentos jurídicos, mas também uma crítica ali para o próprio governo, porque é um absurdo, né? A gente está falando de desobrigar o uso de máscara. A gente vê que os Estados Unidos fez isso agora, depois de quase toda a sua população vacinada. A gente está muito longe disso e o Brasil, principalmente, está num cenário muito crítico da gente estar falando sobre isso. É um absurdo a gente ter que estar discutindo isso, né? Veja, eu diria o seguinte, Lucas, eu acho que tem um lado que a gente vai precisar enfrentar assim que acabar tudo isso, né? O que nós nos transformamos e por que nos transformamos um país de polos tão opostos, né? Porque assim, você ser de esquerda ou ser de direita não é um problema. Democracia é isso, né? Como dizia Voltaire, aliás, disseram que essa frase nem foi de Voltaire, uma biógrafa dele que colocou essa frase nele. Eu posso discordar radicalmente do que você está dizendo, mas eu vou defender até a morte o direito de você dizer. Porque é assim que a gente dialoga, é assim que a gente cresce, é isso que significa uma democracia. E nós estamos, infelizmente, num momento muito polarizado, onde a gente traz coisas sérias para a polarização. A gente pode polarizar tudo. Um pode ser Bolsonaro, outro pode ser Lula, outro pode buscar a terceira via. Isso é democracia. Mas a gente não pode polarizar ou politizar aquilo que dá das pessoas. E é o caso da vacina, é o caso do uso de máscara. Quando você falou da portaria, desculpa resgatar isso, veja, a única coisa que eu disse, porque eu sou técnica, né? Eu sou advogada, eu sou professora de direito. E eu disse, olha, não adianta fazer estudo, o Ministério da Saúde fazer estudo. Nós aprovamos uma lei no meio do ano passado, só no meio do ano passado, estava no epicentro da pandemia, dizendo o seguinte, o uso de máscara é obrigatório em tais situações. Então, não vai ser uma portaria, um estudo no Ministério da Saúde que vai dizer o contrário. Quem vai dizer? Eu também não quero. Né? Aliás, eu tenho alergia, vivo coçando o nariz com aquela máscara de papel. Eu tenho que colocar, às vezes, ficar trocando, porque ela me dá uma certa alergia, mas é preferível isso a me contaminar ou contaminar alguém. Então, quem vai dizer quando nós vamos tirar essa máscara é a ciência. Quando ela avisar, a gente aprova, prometo para vocês, em 24 horas, lá uma lei revogando a lei que obriga o uso de máscara. As assembleias legislativas também podem fazer isso, né? Todos nós queremos tirar as máscaras, mas com segurança. E vai chegar, está chegando. Eu acho que agora, pelo menos vamos falar de coisa boa, eu acho que agora esse mês é um mês muito bom de vacinação, os estados estão fazendo os seus trabalhos, como disse, o que é corrupção nós vamos investigar, vamos denunciar,
vamos condenar, vamos mostrar para o Ministério Público. Mas os estados estão fazendo uma boa... Eu preciso elogiar, vocês sabem que o PSDB não é meu adversário político em Mato Grosso do Sul, mas eu elogio o trabalho de Geraldo Rezende, elogio o trabalho da Prefeitura de Campo Grande, das prefeituras que estão imunizando a nossa população, né? Então, o Mato Grosso está na vanguarda, está na frente desse processo. Nós vamos sair disso mais fortalecidos, se Deus quiser. Claro, com certeza. E, senadora, partindo, voltando, né, novamente para a CPI, a gente sabe que foi uma fala até do relator, do Renan, do senador Renan, falou que a CPI está caminhando para uma nova fase, né, que seria a fase ali de tornar testemunhas como investigados e etc. Como que você avalia esse novo ciclo da CPI e as consequências, né? A senhora já comentou que, enfim, as providências serão tomadas, mas como você vê, a partir de agora, essa nova fase da CPI e se puder esclarecer a questão do prazo, né? Eu acredito que eu havia lido faz um tempinho já, mas a CPI no Senado não existe um prazo, certo? Correto? Só tem que terminar na mesma legislatura ali, mas acredito que não existe um prazo determinado. Eu não lembro se a CPI do Senado foi fixado um prazo ou não. Tá. Bom, de forma bem objetiva em relação à fala do relator. Nesse primeiro mês, nós buscamos materialidade. Houve ou não, a princípio, negligência, imprudência, imperícia, dolo, culpa ou dolo, intenção ou mesmo sem intenção, houve responsabilidades, ou seja, houve má condução da pandemia, seja pelo governo federal, seja pelos governos estaduais ou pelos governos municipais. Essa materialidade, eu acho que essa parte da materialidade, ela praticamente se fechou um ciclo da CPI, obviamente, algumas pernas ficaram abertas, ainda estaremos investigando. Agora, vai-se atrás da autoria. Começamos a autoria em relação não só à omissão, como em relação à corrupção, começando pelos estados brasileiros. Então, para quem está entrando agora, né, no Insta, na nossa live, nós começamos agora a investigar culpa, dolo, má-fé, corrupção do Amazonas, e ela vai continuar depois. Na quarta-feira do estado do Rio de Janeiro, com o ex-governador Witzel, e assim vai. E também do governo federal. Então, nós fechamos a materialidade, agora nós estamos em busca da autoria. Afinal, quem errou, porque errou, e errou com dolo, errou com intenção de colocar dinheiro no bolso, isso tudo está sendo investigado, doa quem doer. Eu repito, não é só o governo federal, o governo estadual e governos municipais. Bom, isso é fato. Em relação ao prazo da CPI, no caso nosso, nós demos 90 dias. Aqui caiu o meu tripé. Coisas de ao vivo, e eu estou aqui sozinha para evitar contaminar e poder ficar sem máscara. Então, eu peço desculpa que eu não sou muito especialista nessa área. Bom, e em relação ao prazo, portanto, da CPI, a CPI foi criada com prazo sim, tá? Ela foi criada com prazo de 90 dias. Acredito eu que 90 dias vão ser insuficientes. Pode prorrogar por mais 30, pode prorrogar por mais 60, né? Mas isso o tempo vai dizer. De qualquer forma, ela já não, repito, ela não é uma CPI que virou pizza, ela já está tendo resultado, porque ela está ajudando, inclusive, os próprios governos a se entender, a tirar o pé do chão, né? Eu vou contar um episódio que eu acho que aconteceu, assim, estava lá dentro. Um pouco antes de se instalar a CPI, como os governistas não queriam a instalação da CPI, houve uma tentativa de, peraí, olha, não vamos instalar a CPI, não, basta trocarmos o ministro. Um pouquinho antes, vocês se lembram de instalar a CPI, houve uma mudança radical do ministro Pazuello para o ministro Marcelo Queiroga. Água e vinho. Eu tenho só que elogiar o ministro Queiroga. Quando eu preciso, eu preciso. Eu mando mensagem para ele, ele me responde. Eu marquei Soraya e Nelsinho para ir discutir a Janssen, que entrou depois. A gente foi lá e nos atendeu na hora. Meia hora depois, nós estamos na sala do ministro conversando com o ministro, né? Então, a CPI já serviu até para a troca do ministro. Pelo menos é um ministro que acredita na ciência, que fala no uso de máscaras. Então, isso é importante ser dito, né? Então, sim, a CPI tem prazo, mas nada impede a prorrogação dela. Certo. E, enfim, só para a gente comentar, a gente já comentou, mas é uma coisa que sempre me perguntam bastante, da CPI pode ser instaurado um processo de impeachment? E a gente sabe que sim, mas
depende do relatório final aí, da conclusão dos trabalhos mesmo. E a gente sabe também que nessa altura, né, não haveria novas eleições. Até todo o processo não haveria novas eleições. Então, a gente sabe que, em eventual possibilidade disso, quem assumiria seria o próprio vice-presidente, correto? Exatamente, Lucas. Bom, eu não acredito, sinceramente, independente, porque são duas coisas distintas. A CPI, você sabe, quem está nos ouvindo também provavelmente saiba, ele é um processo jurídico-político. Ele tem todas as características jurídicas, nós temos que observar prazos, as regras, a lei, o direito de quem está sendo ouvido, há todo um regramento do Código de Processo Penal. Só que ele é um instrumento jurídico político, aí vai da vontade do Congresso de ir percebendo crimes de responsabilidade do governador, do prefeito ou do presidente da República, porque você tem processo de CPI nas câmaras também, nas assembleias legislativas, de abrir ou não a impeachment contra um presidente. Eu não acredito no processo de impeachment nesse momento e antes da eleição. Não acredito. E confesso que tenho dúvidas se isso deveria ir para frente. Eu não sou deputada federal, quem tem o direito de abrir a CPI ao presidente, o processo de impeachment é o presidente da Câmara, mas eu confesso que acho nesse momento temerário a gente avançar com isso. Um momento de o Brasil estar numa grande instabilidade econômica, numa grande instabilidade política, e há também até o fato do vice, aí vamos falar na política, do vice não ser da política, o centrão da Câmara não tem interesse também, entre aspas, de trocar um por outro, né? Ele falou assim, 6 por meia dúzia. Muitos não têm interesse. Então, acho que assim, é uma decisão política. Eu não estou falando o que eu quero, estou falando no que eu acredito. Eu não acredito que o Arthur Lira abra um processo de impeachment contra o presidente da República, a não ser que venha alguma coisa muito grave. Sabe aquela coisa assim da digital? Né? Alguns falam assim de batom na cueca, que alguns falam assim, é de ter uma digital muito forte em relação ao presidente da República, que eu também não acho que vai surgir daí. Vai surgir de terceiros. Eu acho que vão vir denúncias aí em relação a terceiros, mas não em relação ao presidente de uma forma mais direta. Sim, claro, e todo o processo tem um impacto gigante, como a senhora bem comentou, na economia, na posição do país mesmo. Então, eu também não acredito e é necessário. Desculpa aqui meu improviso, mas meu tripé agora resolveu cair. E, senadora, já partindo aí para o final da nossa conversa, né, que eu sei que devido ao tempo não dá para a gente se prolongar muito, mas eu queria dar a oportunidade, o espaço para você comentar sobre os outros trabalhos aí que tem feito no Senado. A gente acha que que o Senado está inteiro voltado para a CPI, mas o que a senadora tem feito, talvez comentar um pouquinho sobre a MP da Eletrobras, né, de maneira bem rápida, quais são os outros trabalhos que estão em andamento por aí? Bom, eu queria aproveitar, você tem uma grande quantidade de seguidores, que você possa movimentar essa turma toda para encher as mensagens, os e-mails dos senadores pedindo não à medida provisória da Eletrobras. Eu não sou contra privatizações, não é essa a questão, já votei favorável em alguns casos. Mas a medida provisória que veio da Câmara não é a medida provisória do governo, é totalmente diferente. Não tem ninguém que saia beneficiado. O Brasil é prejudicado por essa medida provisória e o consumidor, você, quem está nos assistindo, vai pagar duas vezes. Vai pagar pelo aumento do preço da energia elétrica. Desde a energia elétrica vai subir, se aprovarmos a medida provisória da Eletrobras, que capitaliza, que, entre aspas, privatiza a Eletrobras, e vai aumentar o preço do que você compra, do sapato que você compra ao arroz com feijão, à cesta básica. Então, veja, quem quer participar do leilão da Eletrobras para poder ter uma parte da Eletrobras, a iniciativa privada, não quer a medida provisória dessa forma. Quem produz, que são as indústrias, não querem, porque vão comprar uma energia muito cara, vão ter que embutir isso no preço do produto, que vai vender para o comerciante, que vai vender para o supermercado. Esse comerciante, esse supermercado, vai ter que colocar no preço. Então, todo mundo perde com isso. Aí vocês vão perguntar, então, por que essa medida provisória passou na Câmara? Boa pergunta. Meia dúzia passaram a perna, literalmente, no Congresso inteiro. Meia dúzia que vai ser beneficiado. Há uma discussão até quem é que está levando com isso, com essa medida provisória, que é para atender um estado tal do Nordeste, para atender
meia dúzia de parlamentares. Então, assim, a medida provisória da Eletrobras vai ser votada na quarta-feira. Nós estamos tentando derrubar essa medida provisória e a começar tudo de novo para que possamos ter uma capitalização da Eletrobras saudável, em que todo mundo ganhe e, principalmente, que reflita na diminuição do preço da energia elétrica, não no aumento do preço da energia elétrica, que nós sabemos que gera inflação, que gera aumento do preço de tudo que a gente compra. É longo o debate, mas a gente pode um dia tratar sobre isso. No mais é dizer, Lucas, que a gente está muito feliz. Assim, eu sei da minha missão como mulher, como sul-mato-grossense, né? De ter que defender os interesses do nosso Estado. E fico muito feliz de ser a primeira mulher líder da bancada feminina no Senado, ter sido a primeira mulher a ter coragem de ser candidata à presidência do Senado, a primeira mulher presidente da CCJ, a primeira mulher líder do MDB, como fui, né? A primeira presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, porque eu quero abrir caminhos, porque o meu tempo está passando, né? A gente quer formar novas lideranças femininas para que um dia essas mulheres possam estar no nosso lugar, brilhando e servindo o Brasil e servindo o Mato Grosso do Sul, que é a nossa obrigação. Tá certo. Como eu já havia dito, a senhora tem desempenhado um papel extremamente importante e produtivo, efetivo, etc. A gente vê as ações acontecendo mesmo. Eu mesmo gostaria muito que eu torci por você na presidência do Senado. Acredito que seria muito importante ter uma mulher na presidência do Senado também. E, senador, eu lembrei só de uma pauta que eu não perguntei, mas dando oportunidade, só caso assim, queira comentar, que é sobre aquela fake news que envolveu o seu nome, né, na CPI, onde a senhora havia dito, na verdade, que o Senado não possui competência para julgar governadores ali, etc. Eu queria te dar essa oportunidade para você explicar qual foi essa confusão e por que que isso aconteceu. Esses são os fake news. Você pega metade de uma fala, e como foi feita por uma deputada bolsonarista, e você viraliza. Eu sou professora de direito, eu não estou aqui para mentir, né? Ainda que perca votos por isso. O que eu disse é o seguinte: para que nós possamos investigar governadores e prefeitos como vamos, e nós temos esse poder, é preciso dois elementos. Que tem, por exemplo, com o caso do estado do Amazonas e que tem com o caso do estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Que é, primeiro, a recursos federais. Se envolvessem recursos estaduais, seriam as assembleias legislativas a abrir processo de impeachment, de CPI e corrupção. Né? Se fosse recursos municipais, as câmaras de vereadores. Então, tinha que ter recurso federal e envolvimento com o que nós estamos investigando de autoridade federal, que é a questão da pandemia. Então, eu disse exatamente o que está, inclusive, no despacho do presidente do Senado Federal. Então, quem tem o cuidado de ouvir toda a minha fala naquele dia, consegue ver que era fake news. Mas isso é comum. Essa não é a primeira e nem vai ser as últimas fake news e palavras que são colocadas na boca da gente. Não é muito tranquila quem conhece a minha história como advogada, como professora de direito que fui durante 12 anos. Tenho o privilégio de ver aí ex-alunos brilhando como juízes, como promotores, né? Até como homens públicos. Fico muito feliz com isso. Sabe da minha história e da minha procedência, né? Nós estamos ali na CPI para combater a corrupção e a corrupção, repito, significa desvio de dinheiro, tráfico de influência, advocacia administrativa e todo mais. Estamos ali também para combater e punir aqueles que, negando a pandemia, acabaram por ser responsáveis por milhares de mortes de inocentes. Acho que esse saldo aí, essa conta, a história um dia vai contar exatamente o que aconteceu com o Brasil, ao que ponto nós chegamos, a ponto de termos 500 mil de famílias hoje chorando a ausência de seus entes queridos. E, senadora, partindo então para a última pergunta, basicamente, também não sei se é um pouco de ousadia, mas também não sei se está muito cedo para a gente falar sobre isso, mas a senadora comentou de formar novas lideranças e que também o período aí no Legislativo está quase se encerrando. Já existem novos projetos, como está tudo isso? É muito cedo ainda para a gente falar sobre isso, mas quais são os novos caminhos da senadora na política do Brasil todo? Bom, Lucas, isso quem tem que dizer são vocês, né? É a soberania popular, o poder vem do voto, né? O eleitor vota, o eleitor coloca e o eleitor tira quem quer que seja. E viva a democracia por isso. Né? O meu mandato se encerra em 2022. A princípio, eu sou candidata à reeleição. Pode acontecer do meu partido precisar de mim para outros caminhos, outros voos. Falam
Nós temos, a princípio, um candidato ao governo, mas se não puder ser, falam talvez uma candidatura minha ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. Há alguns que falam alguma coisa num projeto nacional do partido. Mas está cedo, acho que o momento agora, né, é tanta dor, é tanto trabalho, é tanta busca de solução para sairmos o mais rápido possível, tanto da crise da pandemia quanto da crise econômica, que eu acho que isso a gente vai poder discutir com muita tranquilidade a partir de outubro, que eu tenho certeza que até lá tudo isso passou, e outubro é exatamente um ano antes da eleição, que é quando a gente começa a falar de caminhos, né? Mas o caminho quem vai trilhar, e graças a Deus é mesmo, é a população brasileira e a população sul-mato-grossense. Tá certo. Senadora, muito obrigado, então, pela sua presença aqui, por ter mais uma vez dedicado esse tempo aqui conosco, comigo, com o nosso público, com a população sul-mato-grossense. Sou muito grato e, como eu não escondi em momento nenhum, sempre tive grande estima pelo seu trabalho e pela mulher política que você é. Agradeço muito, foi uma honra realmente estar com você nesse tempo Eu que agradeço. o aceite do convite. Eu que agradeço. Um bom dia a todos, se cuidem, vacina no braço e em breve estaremos todos podendo se abraçar, festejar e olhar para frente, que é o mais importante. Fiquem com Deus. Obrigada. Até uma próxima oportunidade para a gente falar sobre outros assuntos. Até mais. Muito obrigado.